Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou para si mesmo com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amém. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 38. Gênesis, capítulo de número 38. Eu farei a leitura até o verso de número 19, porém nós iremos expor até o verso de número 11. Gênesis 38, de 1 a 19 é a leitura que farei, mas iremos pregar os versos 1 a 11. Eu peço que todos atentem à leitura deste texto. Lembre-se, esta é a palavra que vem do nosso Deus para nós. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho. E a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então despiu as vestes de sua viuvez, e cobriu-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e
e o cajado que seguras. Ele, pois, nos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Amém. Irmãos, oremos mais uma vez, pedindo graça do nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, nesta hora da proclamação da verdade, hora que ouvimos de forma especial a Tua voz, a profecia escrita, pedimos graça, Deus, pedimos graça que o Senhor fale através do pregador, pedimos que o Senhor fale de forma clara, que ouçamos doutrina para a vida, pois é disso que carecemos, todos nós, os adultos, as crianças também. Pedimos também que o Senhor, ao ouvir, ó Deus, estas palavras vindas de Ti, preparadas por Ti, Senhor, não as desprezemos, não as tratemos, ó Deus, como se pudéssemos escolhê-las, analisando-as, não as tratemos como se fossem inúteis, pelo contrário, ó Senhor, enxerguemos nelas a Tua graça, enxerguemos nela, ainda que coisas duras aqui nesse texto, coisas tão estranhas, à primeira vista, aos nossos olhos, acontecendo no meio de uma família da aliança, uma família de um patriarca. Senhor, possamos enxergar a Tua vontade para as nossas vidas hoje. Essa é a nossa oração, esse é o nosso sincero pedido, ó Pai. Atende-nos, fala conosco e com nossos filhos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente essa é uma das narrativas e um dos textos mais difíceis de pregar no livro de Gênesis. Não por causa da dificuldade teológica, mas por causa dos acontecimentos aqui relatados. O que vemos aqui certamente nos choca. E tão chocante é que nós, certamente a maioria, talvez fique refletindo, será se não é a hora de tirarmos as crianças do culto, pois essas coisas são difíceis demais, são coisas, assuntos que elas não devem ouvir. Mas ora será se o nosso pudor, se pensarmos dessa forma, ele não é um pudor maior do que o pudor do nosso Deus? Sendo santo, escreveu as santas palavras, ele, como diz Tiago, ele não vem dele sombra de variação, não vem dele nenhum pecado, ele é o Pai das luzes e só vem dele coisa que é boa, boas dádivas. Ele é santo, santo, santo. Por isso, ele colocou esse texto aqui. Talvez nós, pais, desejemos que esse texto não estivesse aqui, ou que o pastor não subisse ao púlpito para pregá-lo. Mas talvez, irmãos, isso seja para que não tenhamos o trabalho de falar aos nossos filhos depois, porque é bem provável eles vão perguntar em casa acerca desse texto. E talvez nós não queiramos ter o trabalho de falar para eles acerca dessas coisas. Mas é certo que se não aprenderem de nós, eles aprenderão de outras pessoas. Porque eles vão começando a crescer e eles vão percebendo as coisas, as mudanças na vida. Eles vão percebendo os acontecimentos, eles também percebem, é óbvio. Eles são seres humanos como nós. Aqui está um texto, irmãos, para nós não apenas aprendermos a perversidade, aprendermos, aliás, como é perverso ainda o nosso coração, não apenas o de Judá, não apenas o de Onã, não apenas o de mas os nossos. Não, esse texto não está aqui apenas para
para vermos essa perversidade, mas ele também está para que vejamos a graça do Senhor. A graça que superabunda, e por isso então o tema deste sermão é: onde abundou a perversidade, superabundou a graça. Não vejamos apenas os tons negros e escuros de pecado, tão escuros nesse texto, mas que possamos ver a luz que superabunda em Cristo Jesus, através dele, para nós e para os nossos filhos. É isso que é a vontade do Senhor para nós, nesta manhã. E veremos então esse texto em 3 pontos. O primeiro deles é a perversa lascívia de Judá. O segundo deles, o perverso egoísmo de Onã. E o terceiro é o perverso desamor de Judá. A perversidade está sendo mostrada nesse texto, é muito clara. E por isso vemos aqui a perversa lascívia de Judá em primeiro lugar, versos 1 a 5. Em segundo lugar, o perverso egoísmo de Onã, dos versos 6 a 10. E em terceiro e último lugar, o perverso desamor de Judá, no verso 11. Olhe para o texto. Aqui começamos a ver então a perversa lascívia de Judá. Diz o texto: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Aqui está a perversa lascívia de Judá. Meus irmãos, Deus está revelando, Ele está tirando, Ele está remexendo a casa de Jacó. Veja, o texto começa dizendo: aconteceu por esse tempo, e nós somos obrigados a retornar e pensar: o que é que tem acontecido por esses tempos? O que tem acontecido, senão a provocação de José a seus irmãos, e também a ira e o assassinato de seus irmãos para com José? Nós vimos isso. O que tem acontecido, senão Simeão e Levi assassinando e dizimando uma cidade, os siquemitas? O que tem acontecido, senão agora Judá cometendo essas perversidades? Deus está revirando a casa de Jacó. E naturalmente os meus e os seus neurônios deveriam ficar em curto, deveriam ficar embaralhados, porque não é Jacó aquele que prevaleceu com Deus, que lutou com Deus e prevaleceu. Por que a vida de Jacó, por que a família de Jacó está desse jeito? Onde está a graça na vida de Jacó? São perguntas que vêm aos nossos meios. Aqui Deus está mostrando, irmãos, por essas situações, os pecados de Jacó e de seus filhos. É bem verdade, irmãos, que por várias situações em nossas vidas, por vezes até mesmo acerca de pecados que nós já nos arrependemos, Deus, Ele traz esses pecados ou outros pecados, mesmo na vida de crentes que se devotam ao Senhor. Ele traz, irmãos. Ele traz. Deus mostrou a relação entre os irmãos de Jacó e de José, e agora Ele traz essa situação espiritual de Judá. Mas Ele não faz por mal. Ele não é um pai que faz perversidades com seus filhos. Na verdade, até mesmo os pais ímpios não fazem isso, não é? Até mesmo aqueles pais que são perversos, eles alimentam seus filhos.
eles protegem seus filhos. E não é isso que o Senhor Jesus diz? Até mesmo nós que somos crentes, mas pecadores, cuidamos de nossos filhos. E ele disse então aos seus discípulos: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus não está aqui massacrando como um homem perverso Judá, e nem Jacó e a sua família. Pelo contrário, o que ele está fazendo é aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13, diz o texto sagrado: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Por mais que soframos por conta dos nossos pecados, a Bíblia nos diz: você ainda não sangrou. Você ainda não sangrou. Você precisa lutar mais contra eles. Você precisa crescer ainda em santificação. Ainda há pecado que precisa ser purgado. Na vossa luta contra o pecado ainda não tem que ser resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? E diz o texto, ainda, diz lá o texto, depois do verso de número 4, de Hebreus 12, diz o verso 5, estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É assim que Deus está fazendo com Jacó. Ele está açoitando Jacó. Jacó está vendo a sua casa toda esfacelada. Que terrível. É para a disciplina, diz o texto, que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estás em correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havíamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Não é pouca coisa, irmãos, ser participante da santidade de Deus. Um Deus tão santo, cujos anjos cobrem o rosto, e olhando para si, um para o outro, dizem: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Há muito trabalho a ser feito em nossas vidas, e Deus então nos açoita. É isso que Deus está fazendo com Jacó, naquele tempo, aconteceu por aquele tempo, por esse tempo, estas coisas. Ainda que nós nos arrependamos, irmãos, de pecados, Deus trará situações que nós diremos: Senhor, mas eu já me arrependi. Mas o Senhor está vendo o nosso coração, muito mais do que nós. Ele nos conhece. Enganoso coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Diz o texto lá, continuando, Deus conhece. Deus conhece. E se Ele conhece, o que diremos? Senão o Senhor nos purifica. Terrível coisa está acontecendo. E é por isso que Deus revela, irmãos, no coração de nossos filhos, mentiras. Eles aprendem a mentira. Temor de homens ou outros medos. Violência, dureza de coração. De forma que nós nos espantamos, dizendo: Senhor, o que é que eu tenho ensinado a esse filho, essa filha, para que haja assim desse jeito? E ali vemos nós, muitas vezes, ou pecados que nós não tivemos o cuidado de tratar. Como muitas vezes a vida cristã
parece assustadora. Mas Deus, por um fim, um objetivo maravilhoso, santifica o seu povo. É isso que Ele está fazendo conosco. Aqui está então a perversidade de Judá. Para que Deus então trate, certamente Jacó tomou ciência disso, Deus está mostrando a perversidade de Judá. E diz o texto então que ele se apartou dos seus irmãos. E se hospedou na casa de um adulamita, de um ímpio. Ele se apartou da casa daquele que tinha a bênção. Por mais que fosse uma casa tão atrapalhada, Judá não deveria se afastar dali. Não havia outra família que tivesse a bênção do Deus da aliança. Não havia outra casa onde Deus abençoasse do que, senão a casa de Jacó. Ele não deveria se afastar dali, mas ele vai, e para onde ele vai? Ele vai para a casa de um homem cananeu, chamado Ira. Ele desenvolve amizade com esse homem. E pior ainda, ele ali vê uma mulher e, movido pela sua perversa lascívia, ele se casa com ela. Pura servidão aos seus impulsos sexuais. É por isso que Judá se envolve com esta mulher, cujo nome não sabemos. Jovens, não se arrisquem fora da igreja. Fora da igreja é um mundo sombrio, frio e cheio de infelicidades. Aparentemente parece até alegre, feliz, prazeroso, mas é terrível. Não há misericórdia nem piedade fora da igreja. Judá se arriscou. Jovens, não se entreguem a amizades, não entreguem seus corações a amizades ímpias, como Judá fez, se tornando amigo deste homem cananeu. Pais, vocês sabem quem são os amigos de seus filhos? São cananeus, idólatras, são gentios, aqueles que não amam ao Deus que você serve. Saiba que eles irão imprimir no coração de seus filhos os deuses que eles adoram. E quando vocês menos esperarem, que Deus os livre disso. Mas se assim for, os seus filhos podem estar no mundo, ainda que estejam aqui, vindo aos cultos. Mais ainda, Judá se casa com uma mulher cananeia, como Abraão teve cuidado para que Isaque não casasse com uma mulher daquela terra. Ele manda o seu servo ir para lá, longe, uma viagem tão longa. Abraão se esforçou, ainda que velho. Ele temeu ao Senhor para que o seu filho não casasse com uma mulher cananeia. E agora o que Judá faz? Ele se casa com uma mulher cananeia. Jovens, não imitem Judá nisso. Não saiam da igreja para buscar com quem se casar. O povo de Deus, é no meio dele que vocês encontrarão pessoas crentes com quem poderão ser felizes e ter uma família feliz. Não busquem fora da igreja, não se afastem do culto, não se afastem do povo da aliança. Não achem que vocês têm condições de separar as coisas, que vocês têm maturidade para separar bem as coisas, andando com ímpios, se assentando com eles na roda dos escarnecedores. Não pensem que vocês têm condições de separar as coisas, vocês não têm. Nenhum de nós temos. Não é esse o exemplo do nosso Senhor Jesus,
aquele que é o justo, apresentado no Salmo 1. Como Judá mostra a perversidade de seu coração. Como o pai, falando ao seu filho, lá em Provérbios 1:10, diz: filho meu, se vierem esses homens maus, prometendo coisas, prometendo prosperidades, dizendo: vinde, vamos fazer perversidades. Filho meu, não faça isso, não siga, porque você cairá numa armadilha. Não é isso, em outras palavras, que está escrito lá em Provérbios 1:10 e 16? Não pense na sua cabeça, jovem e os mais velhos, não pense, isso não tem nada a ver. Às vezes, quando nós não concordamos com alguma coisa, nós dizemos essas palavras: tem nada a ver, ou então é exagero. Olhe para o texto, olhe para o que está acontecendo, olhe para a luz que brilha desse texto, ou para as trevas que estão aqui. Não siga o exemplo de Judá, que se apartou do meio da casa da aliança. Siga o exemplo de Cristo, que diz lá no Salmos 22, verso 22, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus está aqui, neste momento. Ele disse isso. Ele ama o povo da aliança. Ele tem prazer na igreja. Tenham prazer também no meio da igreja. Mas talvez você esteja aqui e já foi fisgado pelo mundo. Talvez você esteja vindo aqui só por tabela e pense que está seguro. Como você precisa ver o seu coração. Deus te trouxe aqui, se essa é a sua condição, para ouvir esta palavra, para que você seja salvo do laço de Satanás e de seu próprio coração pecaminoso. Talvez, jovens, vocês estejam vendo brilhos nessas promessas que se ouvem nas escolas e universidades hoje, que vocês não devem se sujeitar aos seus pais, que eles são fechados, são quadrados, que vocês devem escolher aquilo que os seus corações pedem, se deixar experimentar todo tipo de coisa. E talvez você esteja aqui apenas por tabela, que o Senhor lhe convença e que você veja a perversidade dessas coisas aqui. Elas não agradam ao Senhor, elas te levarão à morte se você continuar neste caminho. Arrependa-se e entregue o seu coração a Cristo. Nós vemos aqui, meus irmãos, a perversidade de Judá. Este é o primeiro ponto. A perversa lascívia de Judá. Ele olha, diz o texto, olha para a mulher e a possui. E como que uma teologia bíblica do olhar em Gênesis, não é verdade? O que aconteceu com Eva? Ela olhou, tomou e comeu. Ela se deixou vencer pelos seus impulsos. Não é isso que diz o texto? O que acontece com os filhos de Deus lá em Gênesis 6, eles olham as mulheres, as filhas do povo, e eles se deixam vencer por esses impulsos. E Deus envia o dilúvio. Faraó olhou para a mulher de Abraão e quis tomá-la, mas Deus impediu. Siquém olhou para Diná e a desejou. Como o olhar é traidor, muitas vezes. Como o olhar é traidor, muitas vezes. E como esse é um pecado que pouco se fala no meio da igreja, porque a grande maioria dos homens são escravos da lascívia, especialmente homens. Deus está nos chamando ao arrependimento, a ver como este pecado é perverso. O Senhor Jesus, aquele que é o bem-aventurado, ele diz
Bem-aventurado aqueles que são puros de olhos, porque verão a Deus. Se por um lado é um pecado terrível e tão dominador, e que está aí largamente dominando a sociedade, por outro, a graça pode nos libertar dele. Não podemos aceitar simplesmente dizer: ah, Senhor, eu não consigo dominar os meus olhos. Se aquele que é o bem-aventurado, ele fala das bem-aventuranças, sendo puro de olhos, ele diz: vocês também são puros de olhos e vocês verão a Deus. Se vocês purificam os seus olhos, vocês verão a luz, aquele que é santo. Essa é a promessa. Irmãos, como a Bíblia está nos chamando então hoje ao arrependimento e uma vida e pensamentos mais puros, mas não somente homens são cativos a esses pecados, mulheres também. Por vezes querem imitar mulheres no seu jeito de se vestir sensual, não pelo desejo do ato sexual, mas pelo desejo de serem desejadas. Isso também é lascívia. É a mesma perversa lascívia de Judá. É a mesma. Como o texto nos chama ao arrependimento, ao ver a perversa lascívia de Judá. Esse é o primeiro ponto, mas passamos ao segundo e vemos aqui o perverso egoísmo de Onã. O perverso egoísmo de Onã. Diz o texto então que Judá tem filhos, Deus abençoa, apesar disso, Deus dá filhos a Judá. O primeiro mas diz o texto que ele é perverso, não sabemos por quê, o texto não diz, mas era tão perverso, que aquele que é o Deus misericordioso e paciente, mas também fiel e justo, quis matá-lo, e matou. Foi Deus mesmo, é isso que está escrito. Mais um primogênito que surpreende. Como esse texto quer quebrar todas as nossas hipocrisias. Como esse texto, como a Escritura, e especialmente Gênesis, quebra com as nossas salvações próprias. Aquelas coisas que nós dizemos: aqui eu me garanto. Que terrível, como o homem pode trair a sua esposa? Mas Deus está mostrando a intenção do coração. Jesus disse: aquele que deseja uma mulher que não é sua mulher, já adulterou com ela. Agora Deus está mostrando como primogênito, aquele que então deveria ser o santo. Ele é o perverso e Deus mata ele. Como as obras estão sendo mastigadas aqui nesse texto, para que a graça superabunde. É isso que devemos aprender. Então Judá ordena ao seu segundo filho, Onã, que nasce, uma vez que Deus mata o primeiro filho, para que ele cumpra o dever do levirato, o dever do cunhado. E esta lei, ela já existia, já era cumprida então no meio do povo de Deus. Essa que vem ser registrada de forma mais específica em Deuteronômio 25, 5 a 6, onde mostra que se um irmão morrer, o outro deve tomar a sua esposa para suscitar nome ao seu irmão falecido, no meio do povo de Israel. Era um serviço de misericórdia, de amor, um serviço cristão, de amar mais o meu próximo do que a mim mesmo. O nome desse irmão seria, a sua descendência seria, na verdade, a descendência do seu irmão. O seu nome seria apagado. O nome do seu irmão seria honrado. E não é isso que o Evangelho nos ensina? A negar a nós mesmos em prol do outro. Boaz cumpriu a lei do levirato. E então ele deu continuidade a esta mesma linhagem, a linhagem de Judá, e se casou com Ruth. Meus irmãos, o texto diz que Onã não quis.
Onã não quis cumprir a lei. Mas ele assume, ele casa-se com a mulher de seu irmão. Ele casa-se com Tamar. Ele quer experimentar os privilégios do casamento sem os deveres do levirato. É isso que Onã quis fazer. Ele pensou, por ser um momento íntimo entre ele e a sua esposa, que nada aconteceria, afinal de contas, só os dois estariam sabendo do acontecido. Mas Deus estava vendo. Deus estava vendo. Certamente, irmãos, esse texto não nos traz base para a proibição para todo e qualquer tipo de anticoncepcional. E alguns, infelizmente, são tão exagerados que chegam a dizer isso. Não, Deus não matou Onã porque ele simplesmente evitou a concepção. Mas Deus matou Onã por causa da intenção do seu coração em evitar a concepção. Porque ele não quis suscitar o nome a seu irmão. É isso que diz o verso 9 no final. Para não suscitar descendência a seu irmão, ele deixava que o sêmen caísse em terra, diz o texto. Esse texto não nos traz certamente proibição para todo e qualquer tipo de anticoncepcional, mas é certo que o resto da Escritura nos ensina, irmãos, que a grande maioria dos anticoncepcionais, sendo eles abortivos, eles quebram a lei do Senhor. Somente o preservativo não é abortivo. Os outros, sim. Sendo assassinos, quebram a lei do Senhor. O problema está, então, na motivação. Ainda que alguém use um anticoncepcional que não seja abortivo, o problema talvez seja na intenção do coração. Onã queria evitar ter filhos. Por quê? Porque por causa da sua perversidade egoísta. Por causa da sua perversidade egoísta. E quantos adultos e jovens hoje têm deixado de ter filhos por intenções que são egoístas? Não é verdade? Casados saudáveis, tendo condições de dar o mínimo para os seus filhos, eles evitam como Onã. Qual a motivação do seu coração, você que está aqui hoje, que é casado e não tem filhos? Ou você que está aqui hoje, tem filhos, podendo ter mais, e evita? É o conforto com o seu cônjuge? Vocês querem ter mais conforto? Vocês querem viajar? Padrão financeiro? Silêncio na casa? Não ser perturbado? Criança faz muito barulho, na verdade. Mas graças a Deus, barulho é sinal de vida. Ah, irmãos, como muitas vezes as nossas intenções, elas são perversas. E nem mesmo nós percebemos, nem sempre é consciente. Por vezes somos inconscientemente enganados por causa do nosso próprio coração. E evitamos ter filhos como Onã. Veja, o texto diz que isso foi perverso aos olhos do Senhor e Deus matou Onã. Como muitos adultos e jovens hoje se juntam, muitos nem se casam mais, na verdade, apenas estão ali pela união estável. Nem se casam mais. E evitam por anos ter filhos. Isso é algo perverso aos olhos do Senhor. Não estamos dizendo que aqueles que evitam por motivo de saúde, ou por até mesmo uma questão financeira, de não ter o que comer e o que vestir, como diz o texto, o básico, estão em pecado. Por motivo de esforço físico, não há mais vigor como antes, para dar conta dos filhos que já têm, estão errados? Não. Mas certamente, aqueles que evitam por egoísmo, como Onã, estão pecando contra o Senhor.
e Deus irá tratar com eles. Se este é o seu caso, se arrependa, busque o Senhor hoje mesmo. Olhe para aquele que você professa, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, não pensou em si mesmo, mas escolheu a cruz, para que nós experimentássemos alegria e prazer. Como muitas vezes nós pais podemos ser egoístas, em não querer servir os nossos filhos, ensinando-os, explicando-os a vida, gastando tempo com eles. Como não imitamos o nosso Salvador, irmãos? Não sejamos perversos como Onã. Esse texto nos ensina isso. Mas veja, o texto nos leva ao verso de número 11, onde aqui vemos em terceiro e último lugar o perverso desamor de Judá. Não apenas a perversa lascívia de Judá, não apenas o perverso egoísmo de Onã, mas agora em terceiro e último lugar, o perverso desamor de Judá. Diz o verso 11, que então Judá disse a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. E assim Tamar foi, passando a residir em casa de seu pai. Judá, mais uma vez, está sendo perverso. Mais uma vez. Ele deveria ter tratado o pecado de seus filhos. Nós não sabemos, mas certamente ele sabia. Ou ao menos ele percebia. Talvez não devesse dar, talvez não deu a devida atenção. Estava ali bem diante de seus olhos, mas ele desprezou. E como nós pais podemos fazer isso? Por vezes. Judá não quis tratar seus filhos. O que ele faz é pior. Ele superprotege o seu filho mais novo, Selá. E ele afasta a viúva por uma motivação errada. Mais uma vez o texto está nos mostrando a motivação. Vimos a motivação de Onã em evitar ter filhos, agora a motivação de Judá em afastar Tamar de sua casa. Ele está sendo perverso. Ele deveria ter protegido ela, porque quando Tamar casa com seu primeiro filho, ela passa a ser filha dele. Esse é o ensino da aliança, do pacto. Quando um filho nosso se casa, ou uma filha nossa se casa, nós não perdemos um filho ou uma filha, nós ganhamos mais um filho. Esse é o ensino da aliança. E Judá agora deveria tratar daquela que é viúva, uma das categorias dos necessitados na Escritura, no meio do povo de Israel. O pobre, a viúva, o órfão, você está lembrado? Textos que falam desses povos, dessas pessoas. Tamar era viúva, ela precisava de cuidados, de sustento, de proteção, de consolo. Mas Judá faz o oposto, ele manda embora. Ele está tão cego pela idolatria dos seus filhos, ele está tão cego, inclusive por uma superstição, porque ele olha para ela e pensa que ela é uma espécie de viúva negra. Morreu o primeiro, morreu o segundo, agora não quero perder o terceiro. Judá está cego. Será se isso é bíblico? Será se quando alguém morre é por causa de algum espírito mau que a outra pessoa tem? Ou não é aquele que é o autor da vida, que dá e tira a vida? Judá está cego. E sendo cego, ele age de forma perversa. Ele dispensa aquela que ele deveria proteger. Meus irmãos, quantas trevas há no meio desta família? Quanta perversidade abundando aqui.
e que nós ficamos chocados. Porém, irmãos, a graça, ela superabunda. Nós iremos ver mais quando completarmos a exposição desse capítulo, do verso 12 até o final, como a graça superabundou na vida de Judá. Mas eu quero que você abra a Bíblia para terminarmos em 1 aos Coríntios 6, verso 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11, diz o apóstolo Paulo, de forma inspirada, àqueles irmãos que moravam numa cidade terrivelmente lasciva, violenta, idólatra. Ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É o Senhor Jesus que aparece em um grande refulgor de glória e pureza a João na ilha de Patmos. Santo. Ele toca aqueles que são impuros. Ele toca corações lascivos, pensamentos perversos, egoístas, e purifica, como ele purificou a mulher do fluxo de sangue. Sim, há pecado, perversidade abundando, mas a graça que vem de Cristo, por meio dele, superabunda. E Paulo lembra aqueles irmãos, certamente esses irmãos traziam na sua memória com essas palavras a sua vida imunda e perversa naquela cidade de Corinto, que inclusive tinha o verbo, que foi criado o verbo corintianizar, que era sinônimo de fazer imoralidades. Paulo diz: vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Certamente Judá foi justificado, mas ele precisava ser santificado da sua perversa lascívia, do seu perverso egoísmo. Ah, meus irmãos, como a graça superabunda, como a graça pode converter qualquer. Pode ser até mesmo alguém que tem prazer em pessoas do mesmo sexo. Eu, inclusive, indico que você leia um livro de uma mulher chamada Rosalia Butterfield. Se eu não me engano, é essa a pronúncia. Uma mulher que tinha prazer em mulheres, mas Deus a converteu. E desde então ela não para de escrever acerca do Evangelho. Como a graça superabunda. É isso que vemos aqui, apesar da perversidade abundando, sim, é verdade. Que nós, irmãos, experimentemos a graça superabundando em nossas vidas e possamos, inclusive, falar delas aos nossos filhos. Falar de como, à medida que eles começam a entender as coisas, como a graça superabunda sobre qualquer pecado. A perversidade abunda, mas apesar dela, a graça superabunda. É isso que vimos nesse texto. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos.
Bondoso Deus e Pai, te agradecemos pela palavra que vem do alto, santa como tu és, para pecadores separados para ti. Ó Senhor, limpa-nos os nossos pensamentos, limpa-nos nossos desejos. Seja gracioso com teu povo, Senhor. Leva-nos em vergonha perante o Senhor e em verdadeira transformação, purificação, domínio próprio. Ó, nós te pedimos, livra-nos também de nossos egoísmos, Senhor. Tem compaixão de nós e que o Senhor santifique, purifique e aumente o teu povo para a tua glória até que Jesus volte e possamos vê-lo em seu refulgor de glória e santidade. O nosso amado Salvador, o nosso amado Redentor, o nosso Senhor, é nele que oramos. Amém.